22:8. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, maque, em hebraico, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Então, esse mandamento, tá, de fazer um parapeito, no literal, se a gente tem uma casa, tem uma laje, então a gente não pode deixar sem uma proteção. A gente tem que fazer o quê? Um maque, em hebraico, tá? Que significa justamente o quê? Parapeito. Porque se alguém for na nossa casa, na laje, e cair de lá e não tem um parapeito, a culpa é nossa, tá? O Criador vai cobrar o sangue da nossa mão, tá? Mas se tiver um parapeito e a pessoa caiu, então não será cobrado de nós o sangue dessa pessoa. E como em Israel a gente sempre quer ampliar o mandamento, tá? Nós somos a casa de Yahuwah Elohim. Paulo, Shaul Hashaliah, diz em Corintim Aleph, 1 Coríntios 3,16, que nós somos o quê? A casa, né? A Beit HaMikdash, o templo, o santuário de Yahuwah Elohim, tá? E se nós somos essa casa, tá? Nós temos que fazer o quê? Parapeito. Então, o que é parapeito? Por exemplo, o sujeito hoje é netzarim, mas outrora ele foi viciado em álcool. Vou dar um exemplo, tá? Ele foi viciado, ele era um alcoólatra, tá? Então, por exemplo, a Torá não proíbe uma pessoa de beber bebida alcoólica, não proíbe. Mas se a pessoa, ela outrora já foi viciada em bebida alcoólica, ela quase destruiu a vida dela por causa do álcool, então, tá? Não significa que ela não vá tomar nada alcoólico, tá? Se ela achar que não deve tomar, ela não vai tomar. Mas muitas vezes ou ela não vai tomar ou ela vai reduzir, tomar uma quantidadezinha mínima. Por quê? Ele estaria, o entendimento que se tem em Israel é o quê? Ele está colocando parapeito na casa dele, que é ele mesmo. Ou seja, pô, eu nessa parte aqui, né, fica ruim para mim, então eu vou colocar um parapeito. Então cada um de nós sabe aonde nós temos as nossas fraquezas, que são mais latejantes, cada um de nós tem uma fraqueza diferente do outro, tá? Então, aquilo que a gente já entende, poxa, isso aqui outrora me deu trabalho, eu sofri muito por causa disso. Então, faz o quê? Põe um parapeito naquela área, tá? A gente tem que colocar um parapeito nessa área de nossas vidas, tá? Lembrar que Provérbios diz que o homem prudente vê o perigo e esconde-se, mas o insensato passa adiante e sofre a pena, tá? E também em Devarim diz o que foi repetido pelo Mashiach Yahushua: não tentarás a Yahuwah teu Elohim, tá? Então que a gente venha colocar um parapeito, a gente tem que se proteger, tá? Então a gente tem que estar se protegendo em todo o tempo. Nós somos essa casa nova, no literal, eu tenho uma laje, eu tenho que botar um parapeito, tá? Ah, mas não é só laje não, talvez alguém pense, então eu não preciso, então tá beleza para mim, minha casa não tem laje. Não, por exemplo, quem já veio aqui na minha casa, tem uma escada, e a escada que tem aqui na minha casa, ela tem o quê? Aquele corrimão. Quem já veio aqui sabe, tem um corrimão para a gente se apoiar. Mas quem já foi na minha outra casa, no Rio de Janeiro, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, antes dessa, a casa tinha escada e não tinha corrimão, tá? Não tinha corrimão. Tinha 2 andares também, igual essa, tá? Mas a escada não tinha corrimão. Então, eu chegava a ser chato. Se alguém fosse subir aquela escada, eu falava, ó, vai pelo outro canto, porque não tem corrimão, tá? Porque eu lembrava desse mandamento. Não é só do parapeito. A Torá ela é muito mais rica do que o que a gente pensa. Não é só o que está na letra, não, tá? A gente sempre pode e deve expandir o mandamento. Ou seja, porque se alguém tomasse um tombo, no instinto fosse botar a mão ali achando que tem um corrimão e tomasse um tombo, a culpa seria minha, tá? Então, em todo o tempo, às vezes até eu subia com a pessoa, sempre chegava a ser até chato em relação a isso. Por quê? Porque é uma maneira da gente estar protegendo as pessoas que vêm na casa da gente. Qualquer coisa que tiver na nossa casa que ofereça um risco, tanto para as pessoas que já são da nossa família, como para pessoas estranhas, o Criador vai requerer isso de nós, tá? Mesma coisa, vai deixar um fio desencapado no alcance de uma criança pode tomar um choque, tá? Usa o princípio do parapeito, protege aquilo ali. Qualquer coisa, tá? Uma panela com água fervendo no fogão, tá? E tem uma criancinha pequenininha, tá? Que ela nem enxerga direito o que está acontecendo ali, que ela talvez vai esticar a mão e que o Criador nos livre e guarde. Imagina a criança encostar a mão ali numa panela fervendo, tá? Curiosidade da criança, ou fazendo alguma coisa no forno
e a criancinha vai lá, encosta a mão e queima a mão. Então, esse mandamento do maque, do parapeito, a gente pode expandir ele para inúmeras coisas na nossa casa e para nossa vida espiritual. Tudo aquilo que tem um risco da gente tomar um tombo, tá? Que, pô, tipo assim, isso aqui tem uma possibilidade de eu cair, então eu vou colocar um parapeito, tá? Lembrar que tem um ditado que não tem na Torá, mas é um ditado muito famoso que diz assim: quando alguém contempla o abismo contempla esse alguém. Olha que coisa interessante. Então, quando alguém contempla o abismo também está contemplando esse alguém, tá? Então, vamos lá.